Olá pessoal, novo conteúdo. Continuando os nossos cursos de projetos de Excel, agora vamos falar sobre projeto Excel controle de metas de vendas. Como sabem, todos os dados relacionados ao curso ficam na descrição do curso, onde nós temos informações relacionadas ao tempo de duração, dados de contato e até mesmo Pix para doações. Seu comentário é importante, não esqueça de fazê-lo. E inscreva-se no canal, dê o seu joinha. Vamos lá então. Continuando a última aula, vamos então apurar as vendas e fazer o controle de metas que nós queremos. Vamos lá então? Na aula passada, nós fizemos o controle de metas analisando a meta de cada vendedor, a venda realizada e, através de formatação condicional, nós demos cores para indicar a situação de cada vendedor mês a mês. Nesta aula, nós vamos fazer análises relacionadas a essa meta. Aqui nós temos uma análise que dá uma visão das vendas realizadas no mês. Mas, como nós combinamos na aula passada, nesta aula nós vamos analisar as vendas durante o mês, para que a gente saiba em que situação está cada vendedor. Então, nós já criamos uma abinha chamada análise aqui, e nessa abinha chamada análise nós já colocamos as informações gerais. E aqui em vendedor nós já configuramos a validação de dados. Aqui na data de hoje nós usamos a função hoje para ele sempre pegar a data de hoje da planilha. E no UF nós colocamos aqui a validação de dados de UF, da mesma forma colocamos a validação de dados em cidades. Então vamos fazer as análises. A primeira informação que nós temos é qual o vendedor que nós queremos analisar. Então nós queremos analisar o Celso, ok? A análise que vai ser feita para o Celso é com relação à data do dia. Então hoje é dia 17 de novembro de 2021. Então nós vamos fazer uma análise das vendas do Celso no mês de novembro para verificar em que situação ele se encontra. Para isso, aqui na aba de vendas, nós vamos pegar todas as vendas posteriores a 17 de novembro. Então aqui, todas as vendas posteriores a 17 de novembro, nós vamos eliminar, como se elas não tivessem ocorrido. Então, a minha planilha de vendas só tem vendas até 17 de novembro. Perfeito? Como se a gente tivesse no dia a dia. A gente vai alimentando as vendas que ocorrem dentro de cada dia e assim, hoje é dia 17 de novembro, então nós temos a última venda registrada, foi justamente a venda que aconteceu no dia 17 de novembro. Perfeito? Aqui, nós queremos ter a informação de quanto que foi vendido no mês, qual mês? O mês de novembro, para o vendedor Celso. Nós poderíamos usar uma forma soma-cesa aqui, da mesma forma que nós usamos aqui, ó, para saber exatamente quanto que o Celso vendeu no mês de novembro, que foi 715. Mas, como nós estamos fazendo um curso, vamos fazer de uma outra forma, vamos aprender uma forma diferente, certo? Nós temos essa planilha de vendedor que tem todos os dados. Então, olhando para essa planilha, eu já tenho apurado qual que é a venda do Celso no mês de novembro. Está aqui, 715. Então, eu vou usar uma forma para buscar desta planilha um resultado que já está calculado. Como que eu posso fazer isso? Então, vamos lá. Nós vamos usar, para isso, algumas funções de apoio do Excel. Uma das funções nós aprendemos muito superficialmente, que é a função indireto. Então, vou colocar aqui indireto. E uma outra função que a gente nem verificou ainda durante os cursos que nós fizemos, que é a função endereço. São funções que trabalham com referência de dados. Qual que é a ideia, então? Nós vamos utilizar aqui uma fórmula que vai buscar informações na planilha de vendedor relacionado ao vendedor e ao mês da venda. A fórmula que nós vamos utilizar é o soma-C. Veja que agora não é o soma-Cs que a gente usou na planilha anterior, é o soma-C, que permite apenas um critério. E qual que vai ser esse critério? Esse critério vai ser o próprio vendedor. Então, aqui na coluna de vendedor, coluna A, nós vamos indicar então que o critério, o intervalo do critério para a função soma-C é o vendedor. Qual que é o critério em si? O critério é o próprio vendedor que nós selecionarmos na nossa planilha de análise. E o que nós vamos somar? O que nós vamos somar? Bom, nós gostaríamos de somar o valor de novembro.
Então, o valor de novembro seria essa coluna aqui, W, certo? Vamos ver? Olha lá, 715. Perfeito. Só que veja, se eu mudar a minha data aqui, amanhã, em dezembro, o que vai acontecer? Ele vai continuar pegando da coluna W. Por quê? Porque nós colocamos uma coluna fixa. Então, desse jeito, toda vez que nós mudarmos de mês, a gente vai ter que vir aqui e ajustar a fórmula do SOMA-C. E eu não quero fazer isso, eu quero que o próprio Excel tenha uma inteligência para fazer isso. Então, vamos entender uma inteligência. Vamos criar uma forma de buscar automaticamente a coluna do vendedor que eu quero. Qual que é a coluna que nós queremos, então? Vamos analisar. Se for o mês de janeiro, a coluna que eu quero é a coluna C, que é a terceira coluna. Se for o mês de fevereiro, é a coluna E, que é a quinta coluna. Se for o mês de março, é a coluna G, que é a sétima coluna. Então, nós estamos falando, olha, terceira coluna, quinta coluna, sétima coluna, nona coluna e assim por diante. Então, nós estamos falando o seguinte, se o mês for janeiro, se o mês for 1, é 3. Se o mês for 2, é 5. Se o mês for 3, é 7. Ora, vamos criar uma fórmula para que ele descubra qual coluna que é. Se for mês 1, tem que dar 3. Se for mês 2, tem que dar 5. Se for mês 3, tem que dar 7 e assim por diante. Então, a fórmula que nós podemos utilizar é o seguinte. Olha, o mês, qual que é o mês? Vamos pegar aqui, o mês. 1. Multiplicados por 2, mais 1. Vamos ver o que dá nessa fórmula? 3. Aqui, o mês multiplicados por 2 mais 1, 5. Olha lá. O mês multiplicados por 3 mais 1, 7. O mês multiplicados por 4 mais 1, 9. E assim por diante. Então, nós temos uma fórmula que me indica qual a coluna em numeral. Então, porque a coluna é C, mas a C é a coluna 3, certo? Eu tenho uma fórmula que indica, então, a coluna em numeral. Ótimo. Então, é o conceito que nós vamos utilizar. Por isso que nós vamos aprender novas funções do Excel, para justamente capturar uma informação baseado nos recursos que o Excel nos dá. Então, essa fórmula que nós criamos, baseada numa única informação, que é o mês, é uma fórmula que vai nos auxiliar a chegar na informação que nós queremos lá na nossa planilha de análise, lá na nossa abinha de análise. Certo? Então vamos ver aqui, se fosse o mês 11, então aqui é o mês 11, qual que seria a coluna? Seria a coluna 23, certo? Então nós vamos usar a mesma forma, olha aqui, então o mês 11 é a coluna 23. Agora vamos lá, vamos entender o conceito das funções indireto e da função endereço. Então, igual endereço, abre parênteses. Primeira coisa que ele pede é o número da linha. Então, o número da linha eu vou colocar 1. Segunda coisa que ele me pede é o número da coluna. Vamos colocar 1 também. Terceira coisa que ele me pede é se nós queremos um valor absoluto, uma linha absoluta com coluna relativa, uma linha relativa com coluna absoluta ou tudo relativo. Vamos colocar primeiro absoluto para a gente ver o que acontece? Os outros parâmetros são opcionais, não vamos utilizá-los. Olha lá. O Excel, quando nós fizemos essa fórmula, ele trouxe a referência $A, $1. Por que $A, $1? Primeiro, primeira linha, qual que é a primeira linha? É a linha 1. Primeira coluna, qual que é a primeira coluna? É A. Então, ele retornou para a gente A, A1. E por que dos dólares? Porque nós pedimos aqui a informação absoluta. Ou seja, o absoluto significa não importa o que eu faço, está tudo travado. E o relativo? Vamos ver o que acontece se for relativo? Olha lá, A1, sem o travamento. E se fosse o 2, que é linha absoluta, coluna relativa? Vamos ver o que ele retorna? A $1. Então veja, a função endereço nos retorna uma referência baseado em informações. Então, nessa função, se nós colocarmos o primeiro parâmetro como a linha, o segundo parâmetro como a coluna e o terceiro parâmetro como relativo, que é o 4, ele vai me retornar a célula específica da linha e coluna especificada.
Então, se eu descobrir qual a coluna que eu quero, ele vai me devolver nessa função a coluna que eu quero. Qual que é a coluna que eu quero? Lembra que a gente viu lá, 23? Ó, 23 é a W, vamos ver? Ó, 23 é a W. Opa, é a coluna que eu quero. Então, a gente, através da célula endereço, nós descobrimos e achamos a coluna que eu quero. Aí o 1 eu usei só para a gente poder utilizar a fórmula. Podia ser qualquer coisa, porque o que me interessa é só a coluna. Qual a coluna? W. Daí eu vou utilizar uma outra função que a gente já aprendeu. Com isso, nós vamos utilizar uma outra função que nós já aprendemos, que é a função esquerda. Esquerda do quê? Do meu resultado de endereço que nós utilizamos aqui. Com quantos caracteres? 1. O que ele vai me retornar? W. Opa, está começando a ficar legal. Porque o que eu quero aqui na minha fórmula? Eu quero o W. Olha lá. Eu quero fazer com que isso aqui seja o W. E eu quero que isso seja de forma automática. Então, nós estamos chegando perto. Por que aqui ele chegou no W? Porque nós informamos que é a coluna 23. Certo? Mas a coluna 23 não pode ser fixa aqui. Ela tem que ser trabalhada para que se eu me retornar qual a coluna correta. Opa, mas isso nós já fizemos. Aqui na aba de vendedores, nós justamente criamos essa fórmula para ele chegar nessa informação. Qual que é a fórmula? A fórmula é o mês multiplicado por 2 mais 1. Essa é a fórmula que nós usamos. Mês multiplicado por 2 mais 1. Então vamos lá na análise. Qual que é a fórmula? Mês. Mês do quê? Mês da minha data de hoje. Multiplicado por 2 mais 1. Olha lá. Vamos formatar essa data como sendo um valor numérico. E ele retornou 23. Veja, nós estamos usando essas células aqui de apoio. Mas agora o 23 não é mais um valor fixo, é um valor que está numa fórmula. Não seria necessário, mas eu vou travar aqui o mês, dólar A, dólar 6, porque o mês sempre vai vir dessa célula. Então eu vou deixar ele travado. E a minha fórmula eu vou copiar, Ctrl C, aqui, para levá-la para cá. Ao invés de ser um 23 fixo, vai ser um 23 baseado no mês que nós temos. De tal forma que quando mudar o mês na planilha, automaticamente o Excel vai saber que trata-se de uma nova coluna que deve ser analisada. Então aqui ele continua retornando W. Olha aí. Então agora nós temos uma fórmula que só baseada no mês me retornou qual a coluna que eu tenho que buscar a informação aqui do vendedor. Nós fizemos tudo isso para descobrir qual a coluna. Agora nós vamos trabalhar para fazer a montagem dessa informação que nós queremos aqui, ó, porque nós queremos isso aqui. Como que eu faço isso? Bom, nós já aprendemos que a função concatenar, ela concatena informações. Então eu vou pedir para ela concatenar vendedor, exclamação. Daí eu quero que ela concatene o restante, que é W, dois pontos W. Não é isso que eu quero? W, dois pontos W. Olha lá. Então ficou ali, concatenar vendedor, exclamação, W, dois pontos W. Só que esse W aqui nós colocamos fixo na fórmula. E eu quero que esse W aqui seja o quê? Seja o W que nós achamos baseado na informação do mês. Então eu vou pegar essa fórmula aqui inteira, Ctrl C. Agora eu vou aqui na minha fórmula do string que eu estou montando e vou falar, olha, eu quero W, ponto e vírgula. Vamos dar um Enter para ver o que ele fez. Olha, ele fez vendedor W, W, dois pontos W. Por que ele colocou dois W? O primeiro W foi da minha fórmula, o segundo W foi do string que eu coloquei aqui. Então eu vou tirar esse W daqui. Vou tirar esse segundo W também e vou continuar o preenchimento aqui. Ponto e vírgula, Ctrl V é a minha fórmula. Olha lá, vendedor, exclamação, W, dois pontos W. É exatamente a referência que eu quero. Então, nós temos vendedor W, dois pontos W. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa referência e utilizarmos na nossa fórmula aqui, onde nós queremos vendedor W, dois pontos W. Mas veja, esse vendedor W, dois pontos W que nós temos aqui é uma referência. Então, para acionar essa referência desse string que nós criamos aqui, eu vou utilizar a função indireto do Excel. Então, nós temos essa fórmula, vamos copiá-la. E aqui na nossa fórmula, onde eu tenho vendedor W, dois pontos W,
escrito manualmente, nós vamos utilizar a função indireto para o vendedor W2.W. Olha lá, ele pegou exatamente vendedor W2.W. Vamos forçar aqui que o mês seja de janeiro, em vez de ser a data de hoje, só para a gente verificar. 1º de janeiro de 2021. Olha lá, ele diz que Celso vendeu no mês de janeiro 9.500. Vamos verificar? 9.500. Vamos mudar o vendedor? Em vez de ser Celso, o Marcelo, 5.565. 5.565. Então, tudo isso que nós fizemos para chegar nessa fórmula, a gente podia fazer de outra forma, pessoal. Mas nós aproveitamos o curso para aprender novas funcionalidades que o Excel nos disponibiliza. Perfeito? A função indireto que nós trabalhamos aqui também ficou muito superficial. Vamos aproveitar esse curso, então, e entender um pouquinho melhor essa função indireto. Vamos utilizar mais algumas células de apoio aqui, então, para aprender um pouquinho melhor essa função indireto. Aqui nessa célula, nós vamos pegar, vamos aumentar um pouquinho o tamanho dela, e vamos fazer o seguinte, igual a D4. Igual a D4 é o resultado da célula, o valor que está em D4, certo? Agora imagine o seguinte, se eu tenho uma célula aqui que é D4, então esse D4 aqui é um texto qualquer. E agora eu vou fazer o seguinte, olha, indireto desse texto que eu tenho aqui. Indireto de D4. O que ele faz? Ele transforma isso e faz o D4 para mim. Então, quando eu uso uma função indireto, ele vai transformar aquela função na referência que nós utilizamos. Lembra que quando na aula passada nós utilizamos o indireto para a definição da validação de dados de cidade, utilizando o indireto das UFs, onde nós nomeamos aqui na aba de UF o rol de cidades da UF como o próprio nome do estado? Então, nós utilizamos o indireto dessa forma. Só que na aula passada nós simplesmente falamos como fazer, mas nós não chegamos a entrar em detalhe na função indireto, certo? Aqui nós fizemos a mesma coisa, nós utilizamos o indireto da referência vendedor exclama WW, agora C, porque nós estamos em janeiro, né? E através do indireto nós buscamos essa informação. Então, o indireto, ele nos dá um resultado como se você tivesse escrito aquela referência. Então, quando eu escrevo indireto e 7, é a mesma coisa que eu escrever D4. Quando eu escrevo indireto A2, entre aspas, é a mesma coisa que eu escrever A2. O que é A2? Nada. Vamos colocar aqui SSS. Olha lá, A2, ele retorna o conteúdo que nós temos em A2. Perfeito? Então, não entramos em tanto detalhe, mas assim nós conseguimos pelo menos entender um pouquinho melhor a função indireta que nós aprendemos para chegar nesse resultado aqui. Veja, com essa forma então, nós chegamos no resultado que é exatamente as nossas vendas. Agora eu quero, qual a minha meta? Qual a minha meta? Eu poderia usar a mesma fórmula, a única diferença é que a coluna vai mudar. Então, o que acontece aqui? Vamos lá em vendedor. Aqui onde é 3 vai ser 2. Aqui onde é 5 vai ser 4. Aqui onde é 7 vai ser 6. Então a fórmula para buscar a meta, ela não tem o mais um. Vamos pegar aqui. A fórmula é o mês vezes 2. Olha lá. 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então vamos lá. Vamos pegar essa fórmula que nós temos aqui inteira. Vou copiar ela para ele não usar as referências. E vou levar aqui para a meta. F2, Ctrl V. Então aqui está a minha fórmula inteira. O que eu quero? Eu quero que a coluna que ele busque não tenha o mais um que nós tínhamos colocado aqui na anterior. Então vou tirar esse mais um daqui. E vou tirar esse mais um daqui também, porque nós usamos duas vezes. Então agora a referência vai ser a coluna anterior à da venda que nós tínhamos feito. Então vamos ver o que acontece? Olha lá, a meta de janeiro do Marcelo é 4.000. Vamos ver se é isso mesmo? Marcelo está aqui, a meta é 4.000. Vamos voltar para Celso? Olha lá, a meta é 5.000.
Vamos voltar para a data de hoje? Olha lá, a meta é 7.000. Vamos verificar? Em novembro, Celso, a meta é 7.000 e o valor vendido 715. Certo? Então, com isso, nós temos essas duas informações baseado nas informações que nós apuramos na aula passada. Aqui eu vou eliminar essas fórmulas que foram fórmulas de apoio. Na próxima aula, daremos continuidade a essa apuração de vendas. Pessoal, se gostaram do conteúdo, não esqueçam de clicar no joinha. E também não esqueçam de se inscrever no canal. Fiquem atentos a novos conteúdos, façam sugestões de conteúdo nos comentários ou críticas construtivas para podermos melhorar ainda mais o canal. Até a próxima!